Hoje eu quero compartilhar uma série que nós intitulamos, e eu confesso para vocês, essa série eu estou crendo que foi o próprio Espírito Santo que pediu assim, de forma clara para mim. Eu estava deitado já, prestes a dormir, né? Não estava pensando em palavra, não estava pensando em pregação, não estava pensando em nada disso, mas eu senti forte no meu espírito a seguinte frase: o que é o homem para que com ele te importes? E eu escutei aquilo, poxa, o que tem a ver? Não estou nem pensando nisso, né? Então fui perguntar ao Senhor e ele foi esclarecendo um pouco mais o que desejava dessa pregação, né? Muitas pessoas, e isso é legítimo, buscam na pregação uma pregação cristocêntrica, ou seja, Cristo é o centro da pregação, não o homem. Mas nós temos que compreender que Cristo, por meio de quem tudo foi feito, criou o homem para um propósito dele na terra. E por isso nós precisamos compreender quem é o homem. Quem somos nós? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa importância? Então, o texto base da série toda é Salmo, capítulo 8, de 3 a 8, que diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Quão pequenos nós somos, quão desprezíveis nós somos diante de toda a criação. Nós temos um universo dentro de nós, mas no meio de todo o universo, de toda a criação de Deus, nós somos tão pequenos, nós somos tão pouco, nós somos tão diminutos no meio dessa criação, mas ainda assim, Deus decidiu nos coroar com honra. Você já parou para pensar nisso? Quão pouco importantes nós somos sem Deus e quão importantes nós somos com Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, essa importância não é uma importância em nós mesmos. Na verdade, a importância que temos é por carregarmos em nós uma glória de alguém que realmente importa. Por carregarmos uma glória do próprio Cristo que se fez homem semelhante a nós. É por isso que nós temos essa glória, é por isso que nós temos essa honra. Sabe, queridos, toda a criação, ela foi feita de uma maneira especial. Tudo que há no universo foi feito de uma forma especial. E é importante percebermos que nessa forma especial, a criação é diferente. Nós homens somos corpo, alma e espírito. Eu acho que nós já estamos bem acostumados aqui com relação à nossa identidade em Cristo. Nós sabemos que somos um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Mas nós temos esses três elementos. E o que nos difere de todo o restante da criação? O espírito. O espírito nos diferencia de todos os outros animais. Sabe, queridos, a gente gosta de ter animais em casa, eu mesmo tenho a Zoe lá em casa, a gente cuida com todo carinho, com todo amor, né? Mas, ainda que a gente tenha todo esse amor e ainda que a gente humanize os animais que nós temos, eles não têm espírito, eles não têm comunhão com Deus. Eles não podem glorificar a Deus por si mesmos. Eles glorificam a Deus porque eles são criação de Deus, mas não por eles próprios. Eles glorificam a Deus por obra do próprio Deus. Já os seres inanimados, as rochas, os minerais, nem alma eles têm. É apenas um corpo.
um corpo inerte. Mas nem por isso a glória dos corpos inertes são menores. Os homens cobiçam o ouro e a prata pela sua beleza, pelas suas características. O ouro e a prata na terra apontam para a grandeza e majestade de Deus. Então, mesmo os corpos inanimados possuem uma glória. Mas dentro de toda essa criação, Deus decidiu que o homem seria diferente de tudo. Que o homem seria diferente das estrelas, que o homem seria diferente das galáxias, que o homem seria diferente das nebulosas, que o homem seria diferente dos buracos negros, que o homem seria diferente de todo o universo. E a diferença do homem para todo o restante da criação é porque ele possui um espírito, e o espírito do homem é o que nos torna capazes de termos comunhão com Deus. É esse espírito que faz que nós possamos compreender as riquezas de Deus para nós. É esse espírito que temos em nós que torna possível que sejamos habitação do Espírito Santo de Deus. Porque Deus é espírito. Mas ele se fez homem para ter comunhão, inclusive no nosso corpo e na nossa alma. Inicialmente, nós fomos feitos à imagem de Deus. Olha só o que diz em Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Né? Alguns irmãos cristãos, inclusive, não creem que nós somos corpo, alma e espírito, como eu acabei de falar. Eles creem que nós somos corpo e alma. E dentro do aspecto da alma está os aspectos que a gente reputa ao espírito, tá certo? Mas nós, na Paz Church, cremos de fato que nós somos um espírito que habita, que possui uma alma que habita num corpo, né? Para o pessoal que estuda aí, tricotômicos, né? Ou seja, nós cremos em três, como posso dizer, três formas para o homem, né? Três substâncias para o homem, melhor dizendo. Então, queridos, nós somos feitos, na verdade, de pó e ar. É interessante que na Bíblia, quando Deus vai criar tudo, ele simplesmente diz: haja luz, e houve luz. Que haja um firmamento, e houve o firmamento. Que se separem as águas da terra, e as águas se separaram da terra. Deus estabeleceu os limites dos mares. Né? Deus fez tudo isso por meio da palavra, por meio de Cristo. Mas quando ele foi construir o homem, quando ele foi fazer o homem, ele fez o homem diferente. Ele pegou o que já existia na criação, juntou o pó da terra, e do pó da terra ele criou o homem. Mas diferente também de todo o restante da criação, feito o homem do pó da terra, ele soprou no homem fôlego de vida. Não sei se você sabe, mas a palavra espírito, no grego, ela vem da mesma raiz que vento, ar, né? Então Deus soprou no homem esse fôlego de vida e ele se tornou alma vivente a partir daí. Então, queridos, o homem é uma criação especial de Deus, mas é uma criação especial de Deus para os propósitos de Deus e não para os nossos próprios propósitos. Eu quero te lembrar que no Jardim do Éden, o Senhor vinha na viração do dia ter comunhão com o homem. E ele tinha comunhão com o homem por meio do Espírito. Repito, Deus é Espírito. E ele tem comunhão com o Espírito do homem. E o Espírito do homem transforma a sua alma e o seu corpo. Então Deus vinha ter comunhão com o homem. Mas houve um momento em que o homem foi enganado. E ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ele esperava obter discernimento por meio daquele fruto, apesar de Deus dizer a ele
que não comesse do fruto, porque se porventura comesse do fruto, ele colheria a morte. Mas ainda assim o homem não creu na palavra de Deus e se deixou enganar pela serpente. E em razão disso, queridos, criou-se um abismo entre o homem e Deus. Então o homem que foi feito para ter plena comunhão com Deus, o homem que foi feito para glorificar a Deus na terra, se separou dessa glória. E olhou para si mesmo e se percebeu nu. Não percebia mais a glória de Deus vestindo ele. Ele olhou para si mesmo e percebeu: estou nu. E em razão disso se escondeu. E em razão disso teve vergonha. E em razão disso passou a ter medo de Deus. E se afastou de Deus. Então, queridos, não foi Deus que deliberadamente quis se afastar do homem, mas foi o homem que se afastou de Deus na desobediência. E em razão dessa desobediência, para não fulminar o homem, Deus disse: olha, não te é mais possível ter a mesma comunhão comigo. É necessário que você saia desse jardim, para que você não tenha acesso à árvore da vida, porque provou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e em razão disso o pecado entrou no mundo. Se eu te permitir permanecer no jardim do Éden, comendo da árvore da vida, o pecado nunca sairá do universo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa: por culpa do homem, todo o universo perece. Vocês sabiam que estrelas nascem e morrem? Sabe por que as estrelas morrem? Por nossa culpa. Porque as estrelas não deveriam morrer. Sabe por que os animais morrem? Por nossa culpa. Porque eles não deveriam morrer. Então, se tanta coisa de ruim aconteceu por causa da desobediência do homem, imagine só quantas coisas maravilhosas podem ocorrer por meio da obediência de um homem, Cristo Jesus. E por meio de Cristo, todos nós. Porque se você está em Cristo, tudo aquilo que ele conquistou por meio da sua obediência, ele compartilha com você. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém? Então, se nós somos co-herdeiros com Cristo, tudo aquilo que ele conquistou por mérito dele, gratuitamente nós recebemos. Bastando para isso que estejamos nele. Bastando para isso que creiamos nele. Bastando para isso que confiemos nele. Bastando para isso que obedeçamos a ele. E obedecemos não na força do nosso braço, mas descansando nele. Obedecemos não na força da nossa vontade, mas conhecendo a ele, sendo transformado pela contemplação da beleza de Deus. Quanto mais nós contemplamos a beleza de Deus, mais nós somos transformados. Quanto mais nós olhamos para a face de Deus, mais nós somos santificados. Quanto mais nós olhamos para ele, para a sua majestade, mais a nossa conduta é santificada. E é por isso que o homem precisa ter consciência de quem ele de fato é. Porque muitos de nós vivemos buscando o tempo todo, o tempo inteiro, acumular o que beber e o que comer. Entesourar na terra, ter contas bancárias enormes, pelo simples propósito de se sentir seguro. Mas adivinham o que acontece quando alguém tem uma conta bancária enorme? Ele passa a ficar com medo de ser sequestrado, ele passa a ficar com medo de ser roubado, ele passa a ficar com medo de que todas as pessoas que se aproximem dele só se aproximem por conta do que ele tem e não por quem ele é. Ele passa a ter medo de ficar pobre. E eu te pergunto, a razão de acumular dinheiro não era justamente ter segurança? Mas esse homem obteve segurança com tanto dinheiro? Nenhuma. Sinal, queridos, de que o acúmulo de dinheiro, pelo simples fato de acumular dinheiro, não vem de Deus. Porque a nossa verdadeira segurança só pode vir do Senhor.
que por sua vez quer que nós tenhamos dinheiro. Mas não para termos dinheiro, mas termos dinheiro para que possamos glorificar a Ele na terra. Eu quero te lembrar, queridos, que Jesus não era, nunca foi e nunca será pobre. Nunca. É errado dizer que Jesus foi pobre. Mas, pastor, ele nasceu em Belém, tadinho dele, nasceu numa manjedoura. Ele era tão pobrezinho, pastor. Está errado, você está errado. Tô não, querido, não estou errado, não. Porque a palavra diz que ele se fez pobre. Ele nunca foi pobre. Querido, Jesus é o criador de todo o universo. Foi ele que criou o ouro, foi ele que criou a prata, é ele que cria os diamantes, é ele que cria toda a riqueza que há no mundo, foi ele que criou a todos nós. Ele nunca não faz parte da essência de Deus a pobreza. A pobreza faz parte da nossa condição. E quando nós nos aproximamos de Deus, nós passamos a receber essa riqueza dele, que não tem nada a ver com ouro e prata. Ouro e prata é só uma ferramenta para que possamos realizar a obra de Deus na terra, nas nossas famílias, na nossa igreja, na nossa cidade. É só para isso que serve ouro e prata. Não para entesourarmos e acharmos que ouro e prata nos darão identidade. Ouro e prata não nos dão identidade. O que nos dá identidade é o próprio Deus, que por meio da sua graça nos admitiu como filhos. Por meio da sua graça nos recebeu como filhos. É isso que nos dá identidade, é isso que nos traz riqueza. Porque embora Jesus tenha se feito pobre, ele agiu nesse mundo como o homem mais rico que já existiu. No momento que os discípulos chegaram para ele e disseram: Jesus, olha, o pessoal aí está com fome, dispersa-os para que eles possam buscar onde comer. Jesus olha para os discípulos e disse: deem vocês a eles o que comer. Os discípulos, por sua vez, disseram: mas como? São muitos, são muitos. Nós precisaríamos de uma quantidade muito grande para alimentar todo esse povo. E Jesus olhou para eles e disse: o que vocês têm? Passava por ali um rapazinho vendendo alguns pães e alguns peixes. Ele tomou aqueles pães e peixes e mandou que distribuísse entre aquela multidão que o escutava. E aqueles pães e peixes se multiplicaram milagrosamente, queridos. Se porventura algum dia você lê um livro dizendo que na verdade Jesus deu o exemplo e as pessoas que estavam retendo os alimentos, não acredite nisso não. Não acredite nisso, isso é uma mentalidade materialista, é uma mentalidade que empobrece o poder de Deus. Então não creia nesse tipo de coisa, creia de fato que Jesus multiplicou pães e peixes, porque assim ele fez. É assim que ele faz. Quando o povo vagava no deserto, por amor àquele povo, ele fez descer do céu pão, que na palavra está escrito como maná. Choveu do céu, desceu do céu aquele pão. Era pão do céu que alimentava o povo. Milagre, milagre. Nós temos que crer em um Deus de milagres. E Deus deseja realizar milagres através de nós. Porque apesar de nós termos compartilhado dessa condição pecaminosa que nos foi transmitida por Adão, hoje nós compartilhamos de uma condição maravilhosa de sermos santos porque Jesus nos santificou. De sermos justos porque Jesus nos justificou. De sermos libertos porque Jesus nos libertou. E ele nos libertou, nos justificou, nos redimiu, nos fez nascer de novo, para que nós pudéssemos cumprir o propósito original dele na terra. Mas qual foi o propósito original de Deus para o homem? Gênesis 2,15 nos fala: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar.
Tem uma outra versão que eu prefiro, que ela diz o seguinte: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Sabe, queridos, eu gosto dessa palavra cultivar, porque a gente pode ter um entendimento melhor sobre qual é o propósito de Deus para o homem. Quando você pensa em cultivar, você pensa no quê? Né? Eu, quando penso em cultivar, eu já imagino logo, né, um jarro, né, um roçado, né, onde alguém vai lá, né, vai fazer alguns buracos, colocar uma semente, tampar os buracos, esperar que a chuva caia. E na hora que aquela planta começa a crescer, limpa, né, aquele roçado para que as ervas daninhas não sufoquem a planta que está sendo cultivada. Então, cultivar, queridos, é nós colocarmos o nosso cuidado sobre aquilo, é colocarmos a nossa atenção sobre aquilo que estamos fazendo. Mas é interessante que a palavra cultivar vem da mesma raiz que outra palavra, cultura. Quando se fala cultura, o que é que a gente pensa? Não, cultura são manifestações artísticas, né? Isso é cultura. Não, queridos. As manifestações artísticas, elas são um aspecto da cultura. Mas a cultura é muito maior. A cultura é a nossa maneira de nos relacionarmos, inclusive. Eu acho interessante. Tem algum goiano aqui? Levanta a mão quem é goiano aqui. Goiano, mineiro, serve também, né? O que é que acontece? Eu tenho alguns primos lá em Goiás, eles moram em Itapaci, Goiás, pessoal que fala meio assim, não sei se vocês já viram, goiano. Goiano fala assim meio esquisito, né? Eles falam desse jeito, assim, engolindo as palavras, né? E eu, poxa, achava aquilo muito estranho, né? Legal de ouvir, mas, poxa, que negócio esquisito, maneira que esse pessoal fala. Mas tem um outro aspecto cultural deles que eu achava muito estranho. Quando eles chegam num canto, pelo menos meus primos, meus tios que moram em Goiás, quando chegam aqui no Ceará, aí, poxa, tem lá uma comida muito gostosa, eles olham assim, meu Deus, que comida horrorosa, eu não vou comer isso não, que essa comida não presta. Aí eu olhava para aquilo e dizia, mas é muita disfarçatez mesmo dessa pessoa. Eu convido para comer aqui, ainda diz que a comida está ruim, só que na verdade não era a intenção dele dizer que a comida estava ruim, a intenção era dizer que a comida estava boa. Só que para dizer que a comida estava deliciosa, é comum que eles digam, meu Deus, essa comida não presta, essa comida não vale nada. Para a gente é estranho, mas para eles é normal, para eles é comum. Mas a maneira deles está errada. Que é isso, pastor? Não pode dizer isso, pastor. É a cultura deles. Está errado, querido. Está errado. Eu digo para os goianos, vocês estão errados. Mas por que eu estou errado? Se é uma manifestação cultural, está errado. Porque na cultura do reino, a minha boca foi feita para abençoar. Da minha boca só pode sair coisa boa, porque a minha essência, porque a minha identidade é boa. Então da minha boca não pode sair maldição, ainda que seja uma brincadeira. Da minha boca não pode sair nada de ruim, ainda que seja uma brincadeira. Então me perdoe, meus primos goianos, vocês estão errados. À luz da cultura do reino, vocês estão errados. E queridos, nós precisamos compreender que também outra palavra que nós utilizamos normalmente, vem da mesma raiz. O que nós estamos fazendo agora? Nós estamos cultuando a Deus. É isso que nós estamos fazendo. Cultuando, não cultivando. Cultivar sou eu que faço. Cultuar é eu fazendo para Ele. E Ele me transformando. Na verdade, é Ele que está me cultivando enquanto eu o estou cultuando. Tá certo? Nós cultivamos a terra para que a terra brote, a planta. Mas quando nós cultuamos a Deus, é Ele que nos cultiva, é Ele que nos transforma, é Ele que nos limpa, é Ele que faz com que nós tenhamos vigor. Quando nós estamos aqui cultuando a Deus, nós precisamos abrir a nossa boca e declarar a majestade de Deus. Nós precisamos dizer, Senhor, Tu és santo.
e compreender o que é essa santidade. Nós precisamos dizer: Senhor, Tu és grande, e compreender o que é essa grandeza. Nós precisamos dizer: Senhor, Tu és o meu rei, e por dizermos que Ele é o nosso rei, nos empenharmos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, a obedecer a esse rei. Isso é cultuar a Ele e sermos cultivados por Ele, para que nós possamos espalhar pela terra a cultura do reino, não a cultura do mundo. Romanos 12:2, não se amoldem aos padrões, à cultura do mundo, mas transformem a vossa mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, queridos, nós temos uma responsabilidade grande na terra. Deus colocou sobre os nossos ombros uma responsabilidade muito grande, e a responsabilidade que nós temos é de carregar sobre nós a glória de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, houve um momento em que os israelitas tomaram a terra prometida, né? E a Arca da Aliança ficou em Siquém, né? Ficou por lá, no tabernáculo. Mas houve um determinado momento que Davi disse: poxa, a arca do meu Deus está ao relento. Eu preciso trazê-la para perto. Eu preciso construir um tabernáculo muito mais majestoso para essa arca. Deus disse a Davi: olha, você não vai construir o templo não, tem muito sangue nas suas mãos. Mas eu me agrado da sua atitude. E aí Davi vai e manda trazer aquela arca, preparou uma carroça, um carro de boi, botou a arca em cima do carro de boi, e aí o Uzá, né, por conta do boi ou melhor, a carroça passou em cima de uma pedra e quis tombar, Uzá pegou naquela arca e foi fulminado. Vocês conhecem essa história? Conhecem essa história? Por que Deus se irou? Já parou para perguntar? Por que Deus se irou? O que eles estavam fazendo de errado? Eu vou te dizer, queridos, o que eles estavam fazendo de errado. Não foi pegar na arca o errado. Não foi isso. A falta de temor, a falta de zelo, a falta de reverência que eles tiveram à arca, foi porque Deus criou a arca para ser carregada pelo homem, não pelos bois. Porque Deus criou a arca para ser carregada pelos seus filhos e não pelo restante da criação. Davi mandou parar a arca, parar a carroça, colocaram a arca na casa de Obed-edom e depois ele voltou para verificar onde foi que nós erramos, né? Onde foi que nós erramos? E aí sim, se você for observar, eles foram sacrificando animais durante todo o caminho. E os levitas carregaram a arca no seu ombro. Queridos, nós fomos feitos para carregar no mundo a presença de Deus. Por isso nós somos uma criação especial de Deus. Nós não somos especiais para nós mesmos. Nós somos especiais para realizarmos algo para Ele, que verdadeiramente é especial, que verdadeiramente é majestoso. Mas o próprio Deus, por meio do Salmo, anuncia que é o homem para que com ele te importes. Qual a importância do homem para que visites o homem? Mas apesar do homem ser tão pequeno, apesar do homem ser tão desprezível, foi feito um pouco menor do que os anjos. E é a coroa da criação. E tem mais. Quando o Senhor diz que nós deveríamos cultivar e guardar aquele jardim, Ele também estava dizendo qual é o nosso propósito para a criação: domínio. Mas domínio não é utilizarmos a criação para o nosso prazer e para a nossa satisfação. Não é isso. Dominar a criação, queridos, é dar nome a ela, é dar significado a ela, é dar propósito à criação.
é transformar a criação de Deus, porque o homem carrega sobre si a imagem de Deus, e Deus é criador, e o homem é criatura, mas possui criatividade. O homem cria não a partir do nada, mas a partir da criação. E é bom que o homem faça isso. E é maravilhoso que o homem faça isso. E tudo isso é obra de Deus. É por isso que nós não desprezamos a medicina. Tem gente que nos procura, pastor, estou passando por isso. Eu, querido, faça o seguinte, você já procurou um psiquiatra? Não, pastor, sou crente. Aleluia. Eu não ando em médico, não. Ô, querido, você está errado. Você está errado, a medicina glorifica a Deus. Agora, você não pode colocar toda a tua segurança na medicina, aí está errado. Lembra-se, você é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. A medicina cuida do corpo. Deus cuida do espírito. Os psicólogos cuidam da alma. Então não tem problema nenhum recorrermos a nenhum deles, desde que o nosso norte seja a cultura do reino. Então, querido, se você for para um psicólogo, estou passando por um problema no casamento, e o psicólogo te disser, te separa, menino. Aí você vai dizer, para trás de mim, Satanás, essa é a última vez que eu venho aqui. Para trás de mim, Satanás. A palavra diz que Deus não se agrada do divórcio. Não vim aqui para isso, não. Eu vim aqui para você me ajudar, me fortalecer, para que eu fortaleça meu casamento. Aí beleza, aí você pode continuar no psicólogo. Se o psiquiatra te disser, olha, é o seguinte, você vai tomar esse remédio aqui e acabou-se, viu? Nunca mais na vida você vai deixar esse remédio. Pode dizer, para trás de mim, Satanás, que não cogita das coisas de Deus, mas apenas das coisas dos homens. Eu vou tomar esse remédio sim, mas deixa eu te dizer uma coisa, logo, logo eu vou me livrar dele. Você vai ver que eu vou chegar aqui e é você que vai dizer que eu vou parar de tomar esse remédio. Pode acreditar nisso, porque eu sirvo a um Deus de milagres. Amém? Então é assim que nós temos que nos comportar. Não nos amoldarmos à cultura do mundo. Não nos adaptarmos à cultura do mundo. Pelo contrário, nós temos que exercer tal majestade na terra. Nós temos que exercer tal nobreza na terra, que os homens olhem para nós e digam, eu quero ser igual a essa pessoa. Meu Deus, que pessoa altiva, que pessoa íntegra, que pessoa nobre. Eu quero ser igual a essa pessoa. Esse é o nosso propósito na terra. É manifestarmos a santidade de Deus aos homens. É manifestarmos a santidade de Deus à criação. Até que no fim, no dia que Jesus voltar e nós formos glorificados. Queridos, não seremos apenas nós a sermos glorificados, mas toda a criação aguarda o dia da nossa plena redenção. Toda a criação aguarda o dia da nossa plena glorificação, porque nesse dia não haverá mais morte, nesse dia não haverá mais dor, nesse dia não haverá mais lágrima. A criação toda espera esse momento. Cultivar e guardar, queridos, é o nosso propósito. Só Deus pode verdadeiramente satisfazer ao homem. Salmo 37:4 nos diz, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Sabe por que os homens não cumprem o seu propósito? É porque eles estão mais preocupados com o próprio umbigo do que com o desejo de Deus para ele. Eles estão mais preocupados com o seu estômago do que com os propósitos de Deus para ele. Eu tenho reunido aqui, né, ontem foi um dia, meu Deus, muito intenso, muito intenso. Foi um dia assim tão maravilhoso, foi um dia assim tão espetacular para mim, que à noite eu não consegui nem dormir, né? Eu ainda estou assim meio, como dizia o pastor Elielson, energético, né? Mas sabe por quê, queridos? Porque eu compreendi nesses dias o tamanho dos planos de Deus para nós, o tamanho dos planos de Deus para a minha vida.
E quando eu te falo isso, não é com aquela mentalidade pueril, juvenil, ai, Deus vai me fazer, eu vou fazer. Não, não é isso não, queridos. Não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com Ele. A minha gratidão a Deus todos os dias é pelo fato por meio da misericórdia dEle, me permitir participar de tudo isso, porque eu sei que não tem absolutamente nada a ver comigo. Nada a ver comigo. Também não tem nada a ver com você. Mas tem a ver com esse Deus que resolveu habitar dentro de nós, e na medida do que nós nos permitimos ser transformados por esse Deus, nós passamos a glorificar a Ele na terra. Sabe, queridos, Deus tem planos maravilhosos para a nossa cidade, mas deixa eu te dizer uma coisa, Ele realizará esses planos por meio de nós. Os homens muitas vezes questionam a Deus, ai, Deus não existe. Afinal, existe mal no mundo, Deus não existe por conta das guerras. Se Deus existisse, teria dado um jeito nas guerras. Deus não existe. Olha a miséria que há no mundo, se Deus existisse, não haveria miséria no mundo. Querido, deixa eu te esclarecer uma coisa. Se há mal no mundo, a culpa é nossa. Se há injustiça no mundo, a culpa é nossa. Se há fome no mundo, a culpa é nossa. Porque você pode ter certeza disso, queridos. Hoje, a agricultura do mundo produz muito mais alimento do que se pode consumir. Então, se alguém está passando fome, é porque nos falta justiça. É porque nós prezamos mais por uma conta bancária do que pela justiça de Deus na terra. É porque nós estamos mais preocupados com a nossa identidade de ricos do que com a riqueza do reino de Deus. É porque nós estamos muito mais preocupados em sermos reconhecidos pelo que temos do que em sermos reconhecidos pelo que fazemos. Nós não fomos feitos nessa terra para acumularmos riquezas para a terra. Nós fomos feitos nessa terra para acumularmos riquezas divinas, mas o nosso propósito é na terra. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, se Deus quisesse que a gente só fosse viver felicidade no céu, não teria criado o homem na terra e da terra. Deus deseja que o homem seja feliz na terra, mas deixa eu te esclarecer o que é a felicidade de Deus. A felicidade de Deus não é a satisfação dos nossos desejos mais egoístas, não é. A felicidade que Deus nos proporciona é a consciência e a revelação de que nós cumprimos o nosso propósito. Isso é felicidade. Paulo demonstra para a gente de uma maneira muito clara sobre essa felicidade. Quando ele anuncia, já no final do ministério dele, quando ele diz, olha, concluí a luta, guardei a fé. Todos nós devemos fazer isso. Lutar aquilo que o Senhor nos propõe a lutar e guardar a fé que temos dele. Deleitarmos-nos no Senhor, na fome ou na abundância, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, deleitando-se no Senhor, dando glória a Deus em toda e qualquer situação. É dessa maneira que nós vivemos a verdadeira felicidade, uma felicidade que não perece, uma felicidade que não diminui diante dos desafios, uma felicidade que não perece, porque é uma felicidade que vem do próprio Deus. Mateus 6,33 nos diz, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Por que se preocupar então? Nós temos que trabalhar, queridos, a palavra diz, aquele que não quiser trabalhar também não coma. A palavra também diz, você, filho de Deus, sirva àquele que é teu Senhor, como se você estivesse servindo ao Senhor. Então nós, crentes, precisamos ser os melhores funcionários dessa cidade.
Os funcionários mais exemplares. Pastor, mas eu só ganho um salário mínimo por mês. Eu te garanto, se você for o melhor funcionário, logo, logo você vai ser promovido. Só que deixa eu te dizer uma coisa, eu estou falando aos funcionários, mas eu quero falar para vocês também, empresários. A palavra também diz, não retenham o salário que é devido aos seus empregados. Então, se por um lado, um funcionário cristão precisa ser zeloso, precisa ser exemplar, um empresário cristão também precisa ser honesto, precisa ser generoso para com seus funcionários. Um empresário cristão precisa compreender que ele foi colocado na empresa dele para pastorear os seus funcionários, não para ganhar dinheiro em cima deles, mas para pastorear essas pessoas, para ser trampolim para que essas pessoas possam viver o melhor de Deus. Todos nós, queridos, somos diferentes, e no mundo nós somos diferentes, e não há problema nenhum em sermos diferentes. Alguns têm mais, outros têm menos, de acordo com as suas capacidades, de acordo com as suas possibilidades, não há mal nenhum nisso. Mas a palavra diz que entre nós não haja ninguém que passe necessidade. Então, se entre nós há alguém que passa necessidade, quão derrotada é a nossa caminhada. Quão derrotada é a nossa caminhada, porque o nosso propósito na terra é distribuir a justiça de Deus, é distribuir a santidade de Deus. Salmos 8, de 5 a 8. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Fazes com que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo de seus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Queridos, tudo isso está sob o nosso cuidado. Tudo isso está sob o nosso cuidado. Repito, nós estamos na terra para carregarmos o tabernáculo de Deus nos nossos ombros. Nós estamos na terra para espalharmos a presença de Deus por onde nós estivermos. Então deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Na hora que você puser o pé num ambiente, se houver alguém enfermo, você precisa orar por ele. Se porventura você pisar em um ambiente, você sentir a opressão daquele ambiente, não tenha medo não. Não tenha medo. 2 Timóteo 1,7 diz, Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, diante da opressão, te levanta como guerreiro de Deus e diga, sai, no nome de Jesus. Eu te ordeno, Satanás, bate em retirada. Porque Deus te deu autoridade na terra, mas Satanás está tentando roubar a tua autoridade. Não permita que Satanás roube a sua autoridade. Você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Você é filho de Deus. Vamos ficar em pé?